Abra sua Bíblia, se você ainda não abriu, no Evangelho de Marcos, capítulo número 16, eu quero ler do versículo 1 até o versículo 8, Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo número 8, e quero falar nessa noite, meus irmãos, não para convencer você da ressurreição de Cristo, não quero apresentar argumentos para que você saia daqui convencido de que Cristo ressuscitou, porque eu pressuponho que isso já acontece no seu coração. Pela fé, você tem esse entendimento de que Cristo está vivo, amém? Por isso eu quero falar a você nessa noite sobre os benefícios desse Cristo ressuscitado. Se nós cremos que Cristo está vivo, se nós cremos que Cristo ressuscitou, a grande questão é: que benefícios o Cristo ressuscitado ele pode trazer para a minha e para a sua vida? Durante a nossa ministração, eu quero extrair do texto de Marcos, capítulo 16, do 1 até o 8, 4 benefícios que o Cristo ressuscitado concede a mim e concede a você de uma maneira muito especial. Diz assim o texto: passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram essências aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram até o sepulcro e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas, levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com medo. Ele, porém, lhes disse: não tenhais medo, procurais Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui, este é o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. Então elas saíram e fugiram do sepulcro, tremendo e assustadas, e não disseram nada para ninguém. Os benefícios do Cristo ressuscitado em nossas vidas. Tenha essa frase na sua mente durante essa ministração. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo é aquilo que nós podemos chamar de uma coroação da obra de salvação de Deus para com a humanidade. A ressurreição de Cristo é a cereja do bolo, é o ápice, é o ponto máximo de um plano, de um projeto de salvação para o homem pecador, que sou eu e que é você, todos nós. Esse projeto começa lá no Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 15, há uma palavra de Deus dizendo para a serpente, para o diabo, de que o descendente da mulher, Eva, uma referência a Cristo, esse descendente pisaria a cabeça da serpente, que era uma tipologia, uma representação de Satanás. Ou seja, desde o Éden, desde o começo, Deus já vislumbra um plano de salvação para os homens perdidos. Desde então, Deus vem trabalhando para esse plano ser concretizado. E esse plano passa pela vida de Jesus, esse plano passa pelo ministério de Jesus, e esse plano então passa pela morte de Jesus. Mas a morte de Cristo não termina o projeto de salvação, porque esse projeto ele é concluído na ressurreição. Na morte, Cristo vence o inimigo das nossas almas. Quem é o inimigo das nossas almas? O diabo, Satanás, o acusador, o mentiroso. Ele é o meu, ele é o seu adversário. E ele procurou sempre impedir Cristo de morrer na cruz do Calvário. Desde o princípio, o diabo vem tentando desviar Cristo da cruz. Quando Jesus havia nascido, a Bíblia diz que Herodes mandou matar todos os meninos menores de 2 anos. Por que ele fez isso? Porque ele queria
matar Jesus. Foi Herodes que teve esse plano? Não, Herodes foi instruído pelo próprio diabo para poder tentar então matar Jesus, mas Jesus foge para o Egito. Depois, quando Jesus é batizado, ele vai para o monte e passa 40 dias no monte. E lá no monte o diabo novamente se apresenta para Jesus, tentando Jesus, para que ele, através daquelas tentações, se ele aceitasse, ele não fosse para a cruz. O objeto da tentação de Mateus capítulo 4 era desviar Jesus da cruz do Calvário. Mas Jesus rejeita e ele continua o seu ministério. E aí lá no Getsemane, naquela quinta-feira à noite, quando Jesus está orando, novamente o diabo se apresenta. E novamente ele tenta desviar Jesus da morte, desencorajar Jesus. Mas Jesus então se mantém firme e Jesus então vence aquela batalha e no dia seguinte ele morre na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, a morte de Jesus é a vitória sobre o diabo. Já a ressurreição, conforme 1 Coríntios 15, verso 26, que Paulo escreve: o último inimigo a ser destruído é a morte. Então a ressurreição é a vitória sobre o último adversário, a morte. E assim então Cristo concretiza o plano de salvação. A morte sem ressurreição seria incompleta para o plano de salvação do homem. Não teria sentido Jesus morrer na cruz se ele não tivesse ressuscitado ao terceiro dia. Não teria fundamento nós cremos num Cristo morto, mas nós cremos num Cristo vivo porque ele ressuscitou. Por isso a ressurreição ela é tão importante, tão significativa, tão plausível na nossa fé cristã, porque é a coroação de um projeto de salvação. E nós hoje somos convidados pela salvação. Nós somos convidados a ressuscitar com Cristo e a viver a vida de Deus, a usufruir da plenitude da vida do Pai, a plenitude da vida que Deus tem para me oferecer. Meus irmãos, como que nós vamos viver a plenitude de Deus em nós? Através de um nascimento, através de uma ressurreição espiritual, através de um nascimento espiritual, confessando a Cristo como Salvador, entregando nossas vidas nas mãos dele. Assim nós, pela salvação, nascemos, saímos da morte do pecado e nós podemos viver a vida de Deus. E assim toda a sua vida, os seus hábitos, os seus projetos, a sua família devem receber uma nova vida de Deus, que pode ser adquirida pelo benefício da ressurreição. Meus irmãos, todo o nosso ser e tudo o que está à nossa volta precisa ser vivificado. E quem vai fazer isso? O Cristo vive. Amados, se Cristo venceu a morte, se Cristo rompeu o sepulcro, Ele pode mudar a nossa história. Ele pode transformar a nossa existência. Se Cristo foi o suficientemente poderoso em Deus para sair da tumba, para voltar à vida, o que Ele não pode transformar na minha, na sua história? Ele pode mudar tudo em nós. Por isso nós vamos aprender com esse texto essas 4 lições importantes, preciosas, do benefício do Cristo ressuscitado. Amém? Verso 1 e verso 2. O primeiro benefício do Cristo ressuscitado. Olha o que diz o versículo 1 e versículo 2 de Marcos 16. Fala que passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram essências aromáticas para ungir quem? O corpo de Jesus. E no primeiro dia da semana, no domingo de manhã cedinho, antes, ao nascer do sol, elas foram até o sepulcro. Qual é o primeiro benefício do Cristo ressuscitado? Ele nos liberta da obrigação religiosa. O Cristo ressuscitado nos liberta, meus irmãos, de uma obrigação religiosa. Você acredita nisso? Amém? Ao findar o sábado, ou seja, depois das 18 horas, depois do pôr do sol, o dia naquele tempo era contado diferente do nosso. O nosso dia hoje começa à 00:01. Antigamente o dia começava às 18 horas e 1 minuto. Então no sábado ainda, depois das 18 horas, as mulheres foram comprar as especiarias, os perfumes que elas iriam usar.
porque esse era um horário apropriado para fazer isso. Mas elas não foram no sepulcro no sábado à noite, porque não era um horário adequado para elas saírem do povoado, se afastar da cidade e ir para o sepulcro à noite. Por isso elas esperam, o texto diz, o amanhecer do dia seguinte, o amanhecer do domingo, que era o melhor momento para fazer isso. E elas então vão até o sepulcro. E elas vão ao sepulcro para quê? Elas vão lá para cumprir um costume daquela época. Elas vão lá cumprir um hábito, demonstrar afeição, demonstrar carinho, demonstrar importância para o defunto que havia morrido. Essa era uma tradição familiar, era uma tradição religiosa de que o defunto fosse ungido, ele fosse coberto com perfumes, com especiarias, e então ele iria ficar dentro do sepulcro. Era um costume de envolver o corpo com panos. Lembra de Lázaro, capítulo 11 de João, irmão de Marta e de Maria? Lembra que Lázaro morreu e Lázaro foi enterrado na mesma semelhança de Jesus? Lembra que quando Jesus ressuscita Lázaro, manda ele sair do sepulcro, Lázaro sai todo amarrado com fitas, com faixas, com panos? Porque esse era o hábito, esse era o costume, essa era uma tradição daquele momento, daquela época. Esta era, meus irmãos, a obrigação dessas mulheres, amigas, parentes, seguidoras de Jesus. Elas estavam indo para o sepulcro para cumprir uma obrigação daquele momento. E assim como estas mulheres, meus irmãos, muitos estão. Ainda hoje, muitos estão indo ao encontro de um Cristo morto. Aquelas mulheres saíram das suas casas, elas foram em direção ao sepulcro para lá encontrar o quê? Um Cristo morto. Elas saem com essa perspectiva dentro das suas memórias, encontrar um Cristo morto e cumprir a sua obrigação religiosa. Experimentar, encontrar, estar diante de um Cristo morto, e diante do Cristo morto cumprir as suas obrigações religiosas. Como isso, meus irmãos, é triste. Por quê? Porque toda obrigação religiosa nos leva a um Cristo sem vida. Tudo aquilo que nós temos como obrigação religiosa, ou como tradicionalismo religioso, ou tudo aquilo que nós fazemos por hábito, por costume, tudo aquilo que nós fazemos religiosamente, não traz para nós a vida de Deus, não traz para nós uma vida de fato em abundância. Tudo que nós fazemos de maneira religiosa faz com que as nossas ações sejam sem vida, e jamais nós vamos poder experimentar a vida de Deus em nós. Como essa realidade é triste, como esse princípio, meus irmãos, é triste. Pessoas, como o Aralan disse no começo do culto, ainda cultuando um Cristo morto. O resultado disso, a ausência de vida de Deus nos seus corações. Irmãos, não vamos fazer do nosso envolvimento com a igreja uma obrigação religiosa. Infelizmente hoje ainda tem muitas pessoas, e eu acredito que aqui no nosso meio não tem pessoas assim, mas há muitas pessoas que fazem da sua fé uma obrigação religiosa. O que é isso? Vem para a igreja obrigado, vem para a igreja contra a vontade, vem para a igreja emburrado, vem para a igreja sem vontade, chega na igreja reclamando. É uma obrigação, é um peso, não é um prazer, não é um deleite, não é uma alegria, não é algo que você espera o domingo todo para você poder vir à igreja e cultuar ao Senhor. É uma dureza, é difícil, é ruim, tudo é problema, a criança atrapalha, o futebol ainda não terminou, então tudo é muito difícil. Sabe por quê? Porque é uma obrigação religiosa. Porque nós estamos contemplando um Cristo ainda morto. Não sejamos pessoas que se relacionam com um Cristo por obrigação. Meus irmãos, Cristo não quer que ninguém ande com Ele por obrigação. Cristo não quer que ninguém tenha um relacionamento com Ele obrigado.
Nós nos relacionamos com Jesus de livre e espontânea vontade, por amor, por entender que Ele é tudo nas nossas vidas e porque nós precisamos dEle. Se nós fazemos os nossos atos religiosos como uma obrigação, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E isso é reflexo do quê? Da perspectiva de Cristo. Se eu vou cultuar ao encontro, se a minha perspectiva é de um Cristo morto, eu vou ter esse hábito, essa obrigação, este peso, esse estilo de fé sem vida espiritual nunca vai contemplar o Cristo vivo, que pode trazer vida a todas as áreas do nosso ser. Por isso que tem muita gente por aí que vem para a igreja, tem muita gente que traz a Bíblia, muita gente que até ora e que tem bons hábitos religiosos, mas não tem vida. Não tem vida de Deus, não tem vida espiritual, não tem uma vida com o Senhor. Por quê? Porque o seu estilo de fé, a sua prática de fé é como se fosse uma obrigação. É mais uma dentre tantas obrigações que a pessoa tem que cumprir. É uma obrigação como trabalho, é uma obrigação como estudo, é uma obrigação como pagar as contas, é uma obrigação como muitas outras que nós temos. Irmãos, se nós entendemos que vir para a igreja, ter fé, andar com Jesus, nos relacionar com Deus é obrigação, miseráveis homens que nós somos. Esse tipo de comportamento espiritual produz crentes não salvos. Pessoas que vivem na igreja a vida inteira e vão para o inferno depois que morrem. Vai produzir bons homens perdidos, homens com uma moral, com uma ética, com uma conduta, com um caráter irrepreensível, mas que estão perdidos espiritualmente. Produz uma falsa convicção de salvação. Nós descansamos numa errada convicção nossa de que somos salvos. Por quê? Porque nós estamos vislumbrando um Cristo morto. E o Cristo morto nos leva a obrigações religiosas, e obrigações religiosas não traz vida de Deus para nós. O segundo benefício do Cristo ressuscitado está no verso 3 e no verso número 4. Capítulo 16 de Marcos, verso 3 e verso 4. Segundo benefício, meus irmãos, do Cristo ressuscitado. Olha o que o texto diz. Enquanto elas estavam indo lá para o sepulcro, diziam umas às outras, verso 3: quem vai tirar a pedra do sepulcro, da entrada do sepulcro? Mas levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Qual que é o segundo benefício do Cristo ressuscitado? Ele remove os obstáculos do seu caminho. Amém? O Cristo ressuscitado pode remover todo e qualquer obstáculo do nosso caminho. Elas estavam caminhando perguntando: quem vai tirar a pedra? Nós não vamos poder, não temos força. E elas foram então com esse pensamento, mas chegaram lá, não tinha mais pedra. Por quê? Cristo estava vivo. Se Cristo estivesse ainda morto, a pedra estaria no caminho. A pedra seria um obstáculo, mas o Cristo vivo removeu a pedra do caminho. Elas tinham visto, meus irmãos, aquela pedra ser colocada na abertura do sepulcro. No capítulo 15, versículo 46 e 47, nós lemos isso. E depois de informado pelo centurião, cedeu o corpo a José. Verso 46 de Marcos capítulo 15. E este José comprou um pano de linho, tirou o corpo de Jesus da cruz, envolveu o corpo no pano, colocou no sepulcro aberto na rocha. E olha só, e rolou uma pedra sobre a entrada do sepulcro. E aí no verso 47 diz: e Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele havia sido depositado. Elas sabiam que tinha uma pedra naquele caminho. Elas sabiam que havia um obstáculo. Elas sabiam que aquela pedra muito grande estava bloqueando a entrada do sepulcro. E elas vão caminhando, e conversando, e dialogando. No caminho, então, para cumprir a sua obrigação, o que tomava conta do coração e do pensamento daquelas mulheres? Enquanto elas caminhavam, e mulher tem que conversar em qualquer momento, elas caminhavam e conversavam, caminhando e conversando. Se fossem os homens, eles iam quietinhos, ninguém falava nada, estavam em silêncio. Mas elas estavam então dizendo umas às outras: e aí, quem vai tirar a pedra? Como é que vai ser esse negócio? Enquanto elas iam cumprir uma obrigação, o que tomava conta do coração daquelas mulheres era a preocupação com o obstáculo. Elas estavam tão preocupadas com aquele obstáculo que elas só poderiam se concentrar e pensar naquilo.
a atenção delas, toda a sua dedicação, todo o seu pensamento estava concentrado no problema. Elas estavam com seus olhos fixos aonde? No problema. Quem vai tirar a pedra do caminho? Elas estavam com essa atitude, com esse comportamento, elas foram para lá dessa maneira. Enquanto elas estavam concentradas no problema, elas andavam de cabeça baixa, elas estavam tristes, sem esperança, sem perspectiva nenhuma, totalmente apáticas, abatidas, frustradas, sem esperança. Porque é isso que acontece, irmãos, quando você foca só o problema. É isso que acontece quando você só olha a dificuldade. Você perde toda e qualquer perspectiva. Você perde toda e qualquer vislumbração de uma solução. Quando elas levantaram a cabeça, quando elas ergueram os olhos, o que elas contemplaram? A pedra removida. Elas olharam e viram que a pedra já não estava mais lá. O grande problema que tomou conta de todo o seu pensamento durante todo o caminho havia desaparecido. Então elas ficaram pensando, questionando, planejando em vão, porque elas chegaram lá e não tinha mais problema. E aí eu pergunto para você, quem tirou a pedra do caminho? Quem removeu a pedra? Não foi as mulheres. Elas não tinham força para tirar aquelas pedras. Não foram os discípulos, porque elas foram as primeiras a estar lá diante da tumba. Não foram os soldados que estavam vigiando. A Bíblia diz em Mateus 28:2 que foi o anjo do Senhor que removeu aquela pedra do caminho. Por isso, meus irmãos, não se concentre nas pedras do seu caminho. Você está caminhando em uma jornada, você está caminhando numa direção, você está caminhando na sua história de vida. E nessa sua história de vida você vai encontrar diante de você o que? Pedras, problemas, dificuldades, obstáculos. E se você focar apenas no obstáculo, apenas no problema, apenas a pedra do caminho, você vai concentrar e vai desperdiçar toda a sua energia no problema. O poeta diz que havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra. Mas ele não fala se a pedra saiu, se a pedra ficou, se alguém tirou a pedra. Ele só, tem uma pedra no meio do caminho. E é isso que nós fazemos, tem uma pedra no meio do caminho. E nós nos concentramos na pedra, nós nos concentramos no obstáculo, no problema, na dificuldade. Meus irmãos, não se preocupe com quem vai remover os obstáculos da sua vida, do seu caminho. Faça como as mulheres, erga os seus olhos. Levante a sua cabeça, olhe para o céu, olhe para o Cristo ressuscitado, olhe para o Cristo vivo, porque é Ele quem vai remover as pedras, ou Ele vai dar ordens para os anjos remover essas pedras da sua história, do seu caminho, da sua jornada. Quando nós não focamos os nossos olhos no Senhor, nós focamos os olhos no problema, nós poderemos viver uma vida toda sem solucionar e sem resolver o problema. Não focalize apenas os problemas, as pedras que estão nos seus caminhos. Erga os seus olhos para o Cristo vivo, porque é Ele quem vai tirar todo e qualquer obstáculo. Por isso, querido, se no caminho do seu casamento tiver uma pedra, não pegue ela e jogue na cabeça do cônjuge, tá? Se no caminho da sua vida profissional tiver uma pedra, não taque a pedra na cabeça do seu patrão ou na cabeça do seu colega de trabalho. Se no caminho da sua vida espiritual tem uma pedra, enfim, se existe obstáculos diante do Senhor que te impedem de chegar ao Cristo, busque esse Cristo vivo. Dependa do Cristo vivo, porque Ele é o único que vai poder remover as pedras do seu caminho. O diabo coloca as pedras, mas Cristo remove esses obstáculos diante da sua vida. Quais pedras estão diante do seu caminho? Quais obstáculos estão impedindo a sua caminhada? Não se preocupe com elas, não se preocupe com o problema. Contemple ao Cristo vivo e Ele vai fazer o trabalho para você. Quando você perceber, não vai mais haver pedra no seu caminho. Mas se você ficar querendo tirar as pedras, remover as pedras, resolver as coisas sozinhos, querido, você vai ficar como essas mulheres, vai ficar questionando, vai ficar perguntando, vai ficar arrazoando, vai ficar remoendo isso e não vai ter solução. Erga os seus olhos para o Cristo vivo. Ele pode tirar toda e qualquer pedra do seu caminho. Amém? Verso número 5, verso número 6, terceiro benefício.
do Cristo ressuscitado. Verso 5, verso 6 de Marcos capítulo 16. O texto fala: ao entrarem no sepulcro, elas viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com medo. Ele, porém, lhes disse: não tenhais medo. Procurai Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Ó, o lugar aonde ele foi colocado. Terceiro benefício, meus irmãos, do Cristo ressuscitado, é que ele nos ajuda a vencer todo o medo. Amém? O Cristo vivo nos dá capacidade, o Cristo vivo nos dá elementos para a gente vencer e superar todo e qualquer medo que nos impede, que nos atrapalha, que nos trava, que nos bloqueia, que nos faz ser menos daquilo que Deus quer que nós sejamos. Somente o Cristo ressuscitado pode tirar do nosso coração, da nossa mente, todo e qualquer medo. Elas tinham uma certeza: elas iriam encontrar uma pedra, mas a pedra não estava mais lá. Agora então a incerteza toma conta do coração daquelas mulheres. Elas saem com uma convicção de que chegariam lá, teria uma grande pedra. Mas quando elas chegam lá e a pedra não está, agora elas começam a ter dúvidas. Agora elas ficam confusas. E essa incerteza, essa dúvida dentro dos seus corações produz o medo. E que dúvida era essa? O que aconteceu? Quem tirou a pedra? Se alguém tirou a pedra, o sepulcro está aberto, o que nos espera lá dentro? Quem está lá? E se nós entramos, o que vai acontecer conosco? Medo. Quem ou o que está lá dentro do sepulcro? Então essa realidade, meus irmãos, produz e gera na vida dessas mulheres o medo. Porque agora elas não sabem mais o que elas vão enfrentar, o que elas vão encontrar dentro do sepulcro. Resultado disso é o medo natural. E mesmo relutando e vencendo esse medo, elas entram no sepulcro. E eu imagino elas entrando devagar, um pezinho depois do outro, meio desconfiadas, olhando para os lados, receosas. Lembram que elas não sabiam o que poderia estar lá dentro. Elas então vão tateando devagarinho, apreensivas, com aquela dúvida. É como você chega em casa, a porta da sua casa está aberta. Você vai entrando assim de qualquer jeito? Você não sabe, você saiu, deixou a porta fechada e agora você chega, a porta está aberta. Será que tem alguém lá dentro? Será que tem um ladrão? Será que tem um assaltante? Será que alguém está lá? Você vai entrar com todo o receio, com todo o medo. É assim que essas mulheres, elas entram dentro do sepulcro com este medo, com esse receio. E elas não encontram o corpo. O suspense aumenta mais. O que aconteceu com o corpo? Quem levou ele daqui? Até que elas se deparam então com um moço. A Bíblia diz que era um moço vestido de branco. Quem era esse moço? Não era o fantasma, não era um espírito, não era uma alma penada, não era um ladrão. A Bíblia diz que era um anjo do Senhor. E esse anjo, percebendo o medo daquelas mulheres, ele logo trata de tranquilizá-las, dizendo: olha, não tenham medo, fiquem calmas, fiquem tranquilas. Tirem esse medo do coração de vocês, dizendo que o Jesus que elas procuravam não estava mais lá. O Jesus que elas estavam procurando estava vivo. Não estava mais lá, não porque alguém tinha levado, não porque ele havia se decomposto. Jesus não estava mais lá, porque ele havia ressuscitado. O Cristo agora está, o que, meus irmãos? Vivo. O Cristo agora está ressuscitado. E essa ressurreição é o que dá elemento para o anjo dizer para elas: não temam, Cristo está vivo. E o Cristo vivo tira o medo, pode remover o medo do seu coração. Por isso, meus irmãos, somente o Cristo ressuscitado é o antídoto, é o remédio, é a solução para todo tipo de medo. Qualquer tipo de medo que há dentro do nosso coração, medo de dar testemunho de Jesus Cristo. Tem gente que treme na base,
e não fala de Jesus de jeito nenhum. A pessoa morre, mas não fala de Jesus, por causa do medo, um receio, uma falta talvez de preparo, mas tem medo de evangelizar, medo de assumir um compromisso com a igreja, medo de ser bênção na presença do Senhor, medo do escuro, medo de barata, medo de sapo, medo de uma série de coisas. Eu creio que Jesus pode remover de nós todo e qualquer medo, porque o Cristo ressuscitado lança fora todo medo. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Por isso, meus irmãos, se há algum medo, se há algum receio, se há alguma dúvida, se há alguma coisa que está te travando, te amarrando, te impedindo de você ir adiante e receber as bênçãos de Deus, deixe o Cristo ressuscitado tirar o medo do seu coração. Se você está vivendo um momento de medo, este sentimento tem travado você em alguma área da sua vida. Se esta é a sua realidade, peça para o Cristo ressuscitado romper com o medo da sua vida, do seu coração. Não fique com medo, não tenha medo, não tenha receio. Conte com Jesus para te ajudar. Cristo está vivo para que você viva a vida de Deus, você experimente a vida de Deus, você seja abençoado com a vida de Deus. Cristo está vivo, e quando Ele está vivo dentro do seu coração, não há espaço para o medo. Aonde Cristo está, não há espaço para o medo. Amado, não tenha medo, vá em frente, assuma o compromisso, dê o passo, creia que Deus pode estar ajudando você. Liberte-se do medo que te aflige através do Cristo vivo. Esse é o terceiro benefício. Ele lança fora, ele remove todo e qualquer medo. Último benefício, verso 7, verso 8. Mas ide, o anjo fala para as mulheres, dizei aos discípulos e para Pedro, ele vai adiante de vocês para Galiléia, ali vocês o verão, como ele vos disse. Então elas saíram, fugiram do sepulcro, tremendo e assustadas, e não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo. Qual que é o quarto benefício, irmão, do Cristo ressuscitado? Ele nos motiva a cumprir a nossa missão. Amém? O Cristo ressuscitado nos motiva a cumprir a nossa missão. O anjo falou para as mulheres, olha, vão e falam para os discípulos, para eles irem para a Galiléia, que eu vou me encontrar com eles lá. Era uma missão que elas tinham. O medo foi substituído pelo temor. A palavra aqui, lá no versículo número 8, é tremendo e assustado. Não é mais com aquele medo que elas tinham antes, porque aquele medo foi removido, aquele medo foi rompido. Agora elas estavam possuídas de um temor. Elas estavam agora com um sentimento, mas um sentimento que foi provocado pela presença de Deus na vida delas. É o temor do Senhor. É o impacto que Deus faz na vida de uma pessoa. Elas não estavam simplesmente com medo, elas estavam com o temor, com aquela responsabilidade, aquele senso de um compromisso. Um estado mental, emocional e espiritual que não foi produzido por homens, mas foi sentido na presença de Deus. Porque elas tiveram aquele impacto, elas tiveram aquela experiência lá com o anjo dizendo para elas que era para elas não temerem. Essa mesma mudança de atitude, ou seja, o medo dando lugar ao temor e o temor resultando em poder espiritual, essa mesma transformação é vista nos apóstolos logo depois do dia de Pentecostes. Lembram, meus irmãos, que quando Jesus ressuscita e quando termina esse diálogo e Jesus é levado para os céus, a Bíblia diz que os apóstolos voltam para Jerusalém. E eles vão para um quarto, para um lugar, um aposento, e lá eles ficam trancados, orando. E parte do que levou eles a estarem trancados foi medo. Porque se mataram Jesus, poderiam matar eles como seguidores de Jesus. Então um certo medo tomava conta daqueles homens. Atos capítulo 1, verso 12 e 14, diz que eles se reuniram nesse aposento e lá eles ficaram por um tempo. Mas quando eles são revestidos com o Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos, aquele medo é substituído pela autoridade do Espírito.
O versículo 1 de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz que eles vão receber o Espírito para ser testemunhas. E se você ler Atos, e eu quero que você abra sua Bíblia comigo, capítulo número 2, você vai ver que este medo deu lugar agora à ousadia espiritual. Por quê? Porque o medo foi tirado, foi substituído pela presença do Espírito Santo, e a presença do Espírito Santo gerou neles a autoridade espiritual. Capítulo 2, verso 5: estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações, que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, uma multidão se aglomerou, a galera se reuniu lá, e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia o quê? Falar. Então eles começaram a falar, começaram a pregar. Verso 14: então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse: homens judeus. Pedro começou a quê, irmãos? A pregar. Verso 22: homens israelitas, escutai as minhas palavras. Pedro continua falando. Verso número 29: irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi, e ele continua então pregando. Olha só, meus irmãos, que evolução, que mudança. O medo que levou eles para o alto daquele aposento foi substituído pela presença do Espírito Santo, e agora eles estão então testemunhando, eles estão falando, eles estão cumprindo uma missão. E é isso que o Espírito, é isso que o Cristo vivo faz em mim e em você. Ele motiva, ele dá autoridade para a missão que Deus nos dá possa ser cumprida. O anjo manda elas cumprir uma missão, falar com os discípulos para se encontrar na Galileia com Jesus Cristo. Marcos capítulo 14, verso número 28. Queridos, para um pouquinho e pensa comigo. Esse mesmo Cristo ressuscitado deixa uma missão para os seus discípulos. Aliás, mais do que uma missão, ele deixa uma grande comissão. Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20. Jesus deixa uma grande comissão, uma grande tarefa para esses homens. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus dá para esses homens uma grande missão. E quem vai ajudá-los a cumprir essa missão? O próprio Cristo ressuscitado, porque ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias. E só pode estar conosco todos os dias quem? O Cristo ressuscitado. Só pode andar conosco o Cristo vivo. O Cristo morto não pode nos acompanhar. O Cristo morto não pode fazer nada por mim e por você. Quem pode fazer isto é apenas o Cristo vivo. E por isso, irmãos, todos nós estamos debaixo desse mesmo comissionamento até hoje. A palavra de Jesus lá para os discípulos é válida para mim e para você. Eu e você estamos debaixo desse comissionamento. Uma missão dada pelo próprio Cristo ressuscitado. E não há escolha, nós temos que cumprir. Eu e você precisamos cumprir a nossa missão. Qual é a sua missão? Qual é o seu chamado? Qual é o seu legado? Para que Deus está convidando você a se envolver com Ele? Pois um dia, irmãos, nós vamos nos encontrar com o Cristo ressuscitado. E nós vamos ter que prestar contas a Ele da nossa missão. Vamos ter que dar contas a Ele se nós cumprimos ou não a missão que Ele nos deu. Por isso nós temos que levar a sério esta missão. Se você não tem sido fiel à sua missão, seja ela qual for, não importa qual é a sua missão, você é discípulo de Jesus, você é filho de Deus, você tem um chamado, você tem uma missão, e você precisa cumprir essa missão. Você precisa dar contas a Deus desse chamado. Seja fiel, não importa para quê, faça hoje um compromisso com o Cristo ressuscitado e comece a cumprir a sua missão. Qual é, meu irmão, a sua missão? Eu quero concluir lembrando esses 4 pontos principais. O Cristo ressuscitado nos liberta das obrigações religiosas. Amado, se você está preso a religiões, a questões apenas de obrigações religiosas, a tradicionalismo, Cristo, o Cristo vivo, vai te libertar disso. Mas o Cristo morto vai te prender cada vez mais nas tradições
religiosas. E aí nós passamos, presos às tradições religiosas, a contemplar, a nos relacionar com o Cristo morto. Mas se nós somos libertos disso, nós vamos nos relacionar com Cristo por amor, por devoção e não mais por obrigação. Segundo, o Cristo ressuscitado remove todos os obstáculos que impedem de desfrutar de tudo o que Ele conquistou para nós. Toda a sorte de bênção que Ele conquistou na cruz foi nos dado como herança. Mas só pode receber essa herança quem andar com o Cristo ressuscitado. Terceiro, o Cristo ressuscitado nos livra de todo e qualquer medo. O medo que nos impede de dar passos de fé, de trazer frutos, de produzir frutos em todas as áreas da nossa vida. A frutificação espiritual é fruto da presença do Cristo vivo no nosso coração. E quarto, o Cristo ressuscitado nos comissiona e nos ajuda a cumprir a nossa missão. Missão que Ele deixou para nós por meio do seu Espírito Santo.